E assim essa história continua. Aí você vê o Império Bizantino com Constantino. Muita gente coloca Constantino como vilão. A gente tem, né, os primórdios do período patrístico da igreja, né, que são ali dos pais da fé cristã. E depois a gente viveu aquele momento de intensa perseguição, né, dos pagãos com a igreja, onde surgem aquelas primeiras seitas, ebionismo, donatismo. Então, foi um período conhecido como Idade das Trevas. E possa ser que tem gente hoje que diz assim que Constantino foi um vilão. Uma vez eu assisti um pregador dizendo que a culpa do cristianismo está desse jeito hoje é por causa de Constantino. A visão de Constantinopla, o Vaticano é a nova Constantinopla. Não, que até 1500 não sei quanto não tinha o nome, a letra J, né? E que o nome J foi Jesus, né, que criou o nome comercial, marketing, né, para gerar impacto sobre as pessoas. Constantino foi quem criou o catequismo, a catequese, né? Mas Constantino foi quem deu, né, o basta na perseguição que a igreja sofria, né? Depois de Constantino, nós temos a presença dos árabes muçulmanos que governaram por muitos anos, que, né, na ascensão de Maomé foram grandes potências, né, no mundo, e que governou sobre Israel, né? Aí nós temos os mamelucos, né, que são islamistas egípcios que se rebelaram e que tomaram posse de Israel. Aí a gente já chega né, na idade onde tem a proximidade de Primeira e Segunda Guerra, onde você já tem depois o início do Império Turco Otomano, né, que foi a questão deles que, né, despertou o ponto da Primeira Guerra, mas foi um povo que governou quase 500 anos sobre Israel, né? E depois com a queda do Império Turco Otomano, a Inglaterra, que era uma grande potência mundial, foi quem governou, né, um tempo sobre Israel. A gente já vem a questão do período da Segunda Guerra, que quando Israel é considerado Estado. E hoje nós vemos nitidamente essa relação dos Estados Unidos, né, que é a grande potência mundial, com Israel, que se mantém até hoje. Eu não me esqueço de quando iniciou os conflitos, o Biden, ele se manifestou dizendo: a nossa aliança com Israel é como uma rocha inabalável, nós estamos com Israel. As pessoas não tinham nem definido ainda, não tinha, pelo menos pra gente aqui na mídia, não tinha chegado pra gente entender o que era o conflito, o que é que estava acontecendo, mas os Estados Unidos já chegou assim: eu não quero nem saber o que é que tá acontecendo, eu tô com Israel. Israel tá certo, errado, se matou, se morreu. Não, eu não quero saber. E se nós formos olhar o contexto da nação americana, tem uma relação muito grande da contribuição dos judeus. Se você for olhar as principais empresas de tecnologia do mundo, se a gente for falar de Apple, se a gente for falar sobre a Microsoft, sobre a Dell, se a gente for falar por outras desenvolvedoras de tecnologia, se a gente for buscar entre os homens mais influentes, né, do mundo, os judeus eles sempre esteve presentes. Os judeus sempre foram destaques. Nós vemos hoje Nova York, que é uma das cidades mais espetaculares e mais belas do mundo, né? Nova York, ele tem uma história que tem uma certa relação com o Brasil, né? E talvez é um motivo até de tristeza, né, pra gente. Porque durante o processo de desenvolvimento do Brasil, né, de quando houve a imigração, né, holandesa e portuguesa para o Brasil, vieram judeus holandeses, né, com essa questão da dispersão, sobre a perseguição sobre os judeus que viviam no período do Império Turco Otomano. Esses holandeses e judeus, eles vieram para a região onde hoje é Recife. E eles sofreram perseguição aqui por conta dos jesuítas. E eles saíram daqui, né, por conta da perseguição religiosa que eles viviam, né? Até porque existe também esse conflito entre, né, a igreja, os católicos, os apostólicos romanos com a questão do judaísmo. E aí eles migraram, né? Há evidência de navio que saiu daqui do Brasil em direção aos Estados Unidos, e eles se estabeleceram naquela cidade, principalmente na questão do comércio de joias e de diamantes, e viram que eles encontraram ali espaço, e aí começaram a chamar, né, outros judeus de outras localidades, e foram um dos principais grupos que ajudaram a formar uma das principais cidades do mundo. Então, é preciso nós entendermos que
eu goste ou não, eu seja de esquerda ou de direita, eu concorde, eu acredito em Deus ou não, existe uma evidência bíblica da aliança de Deus com o povo e uma evidência de quase 4.000 anos de que Deus está com aquele povo e com seus descendentes. E eu falei aqui, eu praticamente tracei uma cronologia da história do mundo, mostrando que o mundo está relacionado a Israel. Tudo que foi importante e destacante no mundo ou saiu de Israel ou Israel estava lá presente. Todos os povos que se levantaram, ou eles tiveram oposição ou tiveram contribuição do povo judeu. E se nós formos aqui parar para falar sobre contribuição de tecnologia, né? Nós falamos Israel como um povo, mas se nós formos trazer figuras de judeus, puxa aí a lista agora aí. Puxa aí, Vitor. Derrubando tudo aí, Vitor. Puxa agora aí, Vitor, a lista. Quais são os homens mais influentes do mundo? Vai estar cheio de judeu lá. Os homens mais ricos do mundo, tá cheio de judeus. Bota aí os principais inventores do mundo. Invenções importantes para o ser humano, que tem relação com a nossa vida. Contribuições de desenvolvimento e medicina. Tudo está relacionado aos judeus. Então, se nós não acreditamos nisso, que Israel é a nação levantada, erguida, protegida, cuidada por Deus, nunca mais que nós vamos acreditar. Nós temos quase 4.000 anos de história que remete a isso, que mostra isso. Deus é com seu povo. É verdade. E eu estava vendo, né, justamente sobre alguns pontos, né, da atualidade que trazem choque, sobretudo com essa questão, né, da separação de bem e de mal, quem é que tá certo, quem não tá, de nomear os atores, né, de todo esse processo. Vi um historiador muito importante falando a respeito, né, dessa questão de Israel se tornando Estado. Você falou sobre a Primeira Guerra Mundial, né, o domínio ali turco-otomano, né? Sim. E sobre a proposta, né, da Inglaterra e também da coisa entre Inglaterra, França, que dominavam aquele território ali, e a proposta, né, de justamente o povo judeu entrar na Primeira Guerra Mundial para ajudar, né, aquele processo que estava acontecendo ali, e a promessa de Israel ter uma terra para si e chamar-se de nação, né? E justamente depois do período da Segunda Guerra Mundial, com todos os problemas que os judeus enfrentaram, veio a concretização dessa proposta, né? Mas isso se deu aos poucos. Há relatos históricos, né? Inclusive alguns documentos e tal, que comprovam, né, que o povo judeu foi chegando àquela região aos poucos. Sim. Né, se apossando de terras através de compras, não é? De trocas. E é muito importante você destacar isso daí. Sim. Porque existe pessoas, principalmente que têm uma tendência à esquerda, que usa esse argumento dizendo assim: Israel foi dispersa da sua terra, são povos de outras localidades, porque o meu tataravô era judeu, mas ele nasceu em outro local. E eles querem colocar, às vezes, eles querem dizer como que Israel voltou e invadiu. Uhum. Mas Israel não invadiu. Os judeus, eles não chegaram lá e disseram: não, isso aqui é do meu antepassado de 10 gerações atrás, 16 gerações atrás, e aí tá matando e tirando ele da terra. Não. Eles recompraram essa terra. Uhum. Né? Pela performance, pelo sucesso que eles conquistaram. Porque assim, é como se o diabo tentou fazer assim, ó, a estratégia vai ser tirar o povo daqui e dispersar aquele disperso. Não adiantou. Eles dispersaram pro mundo todo e cresceram, prosperaram. Aonde eles foram, cresceu. Aonde eles botaram o pé, Deus deu ele como território. Aonde eles foram, Deus exaltou eles e a geração deles. E eles voltaram com recurso para reconquistar a terra que era por ele de direitos, mas eles recompraram as propriedades naquela localidade. Uhum.